E aí, pessoal, quarta-feira é de avaliar algumas situações. Preciso falar, sim, de um erro de avaliação, mas, claro, a criatividade, você vai ver em números a criatividade do Grêmio e uma necessidade que teremos até o final de agosto. E, claro, a retomada dos trabalhos. Hoje, o Café do CCD é direto do CT com imagens do treino tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O recado agora, mais ágil para você que está precisando viajar, um dinheiro extra e tem o FGTS parado. Mais ágil é a solução. Você vai entrar agora na descrição do vídeo, vai conversar com eles por WhatsApp e em menos de 24 horas, sem burocracia, você vai ter esse dinheiro na sua conta. Se você tem FGTS parado, mais ágil é a solução. Gente, separei em alguns pontos aqui a abertura do dia aqui com as informações que a gente sempre traz na manhã desta quarta-feira. O Grêmio que volta a treinar hoje com a presença do Renato. O Renato vai estar aqui ontem fisicamente ele não esteve, hoje ele vai estar aqui. E o Grêmio vai fazer um treino aberto e Eduardo Picão e Lucas Pilar abrirão o nosso café com CCD, do CCD às 16 horas, direto do treino, e eu vou estar, obviamente, aqui no estúdio para a gente conversar. Dito isso, nós precisamos começar a pensar algumas situações que ontem eu montei em cima da avaliação. Eu falei em erro, eu falei em criatividade e eu falei em necessidade. Qual é o erro? O erro a gente viu no jogo do Inter ontem. O Grêmio tinha que ter contratado o Rocher. O Grêmio teve essa oportunidade e o Grêmio, em determinado momento, achou que não precisava. E errou. E isso aqui não é o fim do mundo, não é nenhuma... É da vida. Quem está ali erra e acerta. Neste caso, errou. A avaliação de Rocher mudaria o patamar do Grêmio. Rocher é mais goleiro que os goleiros do Grêmio. Ponto. Isso faz com que a gente evolua, dê um passo à frente, pense um pouco mais longe. É importante que a gente avalie isso. Não é um crime criticar a ação da diretoria, sobretudo em lances como esse. O Grêmio ali errou. A avaliação foi errada. E isso precisa ser pontuado aqui para que acerte na próxima, e está tudo bem. O Grêmio mais acerta do que erra. O ano do Grêmio é maravilhoso. Mas neste quesito, errou. A gente está vendo. A gente está vendo. E o jogo de ontem só escancarou o erro cometido na avaliação. Rocher é mais goleiro que os goleiros do Grêmio e Rocher esteve ao alcance do Grêmio, principalmente pela relação que o Grêmio fez com o Nacional e, claro, com o Soares e Carbajo, que eram e tinham relação própria com ele. Então, dito isso, vamos para outra parte, que é a criatividade. O Grêmio gastou cerca de 9 milhões de reais na janela de transferências. 9 milhões. O Grêmio contratou 6 jogadores e investiu 9 milhões e 900. Cerca de 10 milhões. E como que o Grêmio pagou isso? Com 2 vendas. Com Cauã Kelvin e com Breno. Apenas com isso, o Grêmio pagou a janela de transferências. O goleiro Breno e o Cauã Kelvin ainda um pouquinho antes, ali nas categorias de base, o Grêmio que ficou com cerca de 5 milhões e 500 daquela venda. Essa foi a troca criativa que o Grêmio realizou para conseguir fazer investimentos. Agora, eu preciso dizer, o Grêmio está com o grupo pronto. Tem um ponto que eu ainda vou colocar, que é o risco e a necessidade, mas o Grêmio, com este ponto, entrega um grupo mais coeso, com mais características, para que o Renato possa fazer os seus movimentos e entregar um pouco mais do time para esse segundo semestre. Lembrando que o primeiro semestre do Grêmio foi muito bom, é sempre importante dizer isso. Dentro da realidade do Grêmio, o primeiro semestre foi muito bom, e a gente espera que o segundo semestre seja também. O Grêmio que na quarta-feira tem uma decisão contra o Flamengo, podendo levar o Grêmio à final da Copa do Brasil. Dito isso, nós temos que entender também a necessidade e o risco que o Grêmio tem até o início de setembro. E o Grêmio precisa vender um jogador. E não é um jogador para comprar jogador. É um jogador para pagar as contas. É um jogador para tapar o buraco. É um jogador exatamente para fazer essa
essa construção financeira fundamental para a sobrevivência do Grêmio. O que existe de jogador neste momento para ser vendido? Vendido. Eu conversei ontem com muitos empresários, exatamente alguns empresários que vieram para o jogo do Inter, para saber exatamente o que se fala dos jogadores do Grêmio neste mercado, neste momento. O Grêmio tem muitos jogadores valorizados ainda em idade mais jovem, jogadores inclusive que não têm que não vestiram a camisa do time profissional, jogadores do sub-17, do sub-20 e jogadores que podem render alguma coisa. É triste falar nisso, mas existe. Existem sondagens sobre jovens jogadores e existem sondagens também sobre jogadores que já estão no profissional. Do profissional, Bitelo e Ronald. Sendo o Ronald, curiosamente, mais sondado por um outro tipo de mercado do que Bitelo nesse momento. Mas os dois. Abaixo deles, Natan Fernandes começa a receber uma série de sondagens e de análises. Não quer o Natan Fernandes, tanto o Grêmio quanto ele, querem permanecer. Querem a permanência dele aqui para que ele tenha o início da carreira profissional mais forte aqui. Mas existem esses movimentos e não se surpreendam se Natan Fernandes for talvez o jogador que vá salvar esse ambiente financeiro do Grêmio. Este é um ponto também que nós precisamos aqui refletir, né? Vai precisar ter um jogador assim, vai precisar. Goleiros o Grêmio não pode vender, então não vai vender o Chapecó. E com relação aos jovens, talvez a gente tenha isso. Tem o Camilo, tem o da Mata, tem jogadores na base valorizados, tem o Iago, tem alguns jogadores que estão recebendo, mas também não trabalhariam com uma... O Grêmio precisa aí de perto de 10 milhões de euros, 60, 70 milhões de reais, para estabilizar um pouco. A SAF é um movimento que está começando a se aproximar do seu desfecho, a SAF, desculpa, a Libra, o que determina também que isso possa resolver, ou uma entrada de dinheiro agora resolveria, mas o fato é que o prazo está se esgotando, a necessidade existe, as sondagens estão aí e a gente vai ver rapidamente alguma solução para isso. Hoje eu tenho mais alguns contatos importantes de fazer, e eu vou fazer exatamente para a gente entender qual vai ser essa necessidade de fato. Este é o principal ponto. Se precisa mesmo, aí a gente vai ver negócios não tão bons, mas que são necessários. O futebol é assim. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.